Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um Mapa Mental e dessa vez vamos falar sobre outro período em que Getúlio Vargas esteve no comando do Brasil. Agora, de forma ditatorial. Está começando Era Vargas, Estado Novo. Como já foi dito em outros vídeos, Vargas assumiu o poder no ano de 1930, através de um golpe que foi chamado de Revolução de 1930. E agora, em 1937, por medo de uma ameaça comunista que não existiu de verdade, pelo menos nesse ano de 37, ele deu um outro golpe e passou a governar como um ditador. Essa fase da Era Vargas ficou conhecida como sendo o Estado Novo. Uma das primeiras medidas dessa nova fase foi outorgar uma nova Constituição, ou seja, no lugar da Constituição de 1934, Getúlio impôs, em 1937, uma nova Constituição ao Brasil e ela atendia aos interesses do soberano, limitava as liberdades individuais e concedia poderes especiais ao Estado. Nessa Constituição, ficou decretado o fechamento do Congresso Nacional. Além disso, as eleições, que de acordo com a Constituição de 1934, deveriam acontecer em 38 e depois se repetiriam de 4 em 4 anos, também foram canceladas. E Getúlio não deu nem sinal de fumaça, avisando quando outras eleições aconteceriam. Para se garantir no poder, Getúlio vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ficou conhecido somente como DIP, que tinha uma dupla função: censurar os inimigos e enaltecer os feitos de Getúlio. Nessa época, o rádio era o grande veículo de comunicação, e ele foi usado, e muito bem usado, para consagrar Getúlio como sendo o grande protetor das massas, do povão. Nesse pacote de medidas que visava assegurar o poder em suas mãos, Getúlio colocou os integralistas, os camisas verdes, que tanto ajudaram perseguindo comunistas na clandestinidade. Com a censura e a propaganda exercida pelo DIP, Getúlio vai sendo cada vez mais reconhecido como o pai dos pobres, o protetor do povo. E, como populista que era, ele vai se aproximar ainda mais da classe trabalhadora, ampliando os direitos sociais. Direitos que hoje chamamos de trabalhistas e que não ficaram no passado, estão por aí no nosso dia a dia, como, por exemplo, as férias remuneradas, o salário mínimo e a criação da Justiça do Trabalho, que tinha a função de mediar, gerenciar os conflitos entre trabalhadores e patrões. E no governo Vargas ainda controlava os sindicatos, que mesmo sendo contraditório, trabalhavam para o governo disciplinando os trabalhadores. Por fim, não podemos deixar de falar da consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, que surgiu para unificar os direitos sociais que já vinham sendo concedidos desde 1930, quando Getúlio assumiu o poder. Seguindo o nosso caminho pelo Estado Novo, Getúlio Vargas pensava: indústria é tech, indústria é pop, indústria é tudo. Sendo assim, ele vai investir pesado na industrialização do Brasil. E os recursos do Estado vão assumir essa responsabilidade. A grana arrecadada vai ser usada para construir empresas do próprio Estado, as chamadas estatais. Por isso, Getúlio é conhecido como nacionalista, por investir a grana do Estado nas estatais. Esse Estado vai investir principalmente nas indústrias de base, indústrias que produzem matéria-prima para outras indústrias, e na infraestrutura do país, geração de energia para garantir o funcionamento das indústrias e a construção de estradas para garantir o trânsito de mercadorias. Mas, além de investir nas empresas estatais, o plano de Getúlio para a industrialização do Brasil também se conectava com a iniciativa privada. Dessa forma, ele vai conceder benefícios fiscais, vai emprestar grana e, além disso, vai proteger a produção nacional da concorrência de outros mercados. Aliás, é por situações como essa que Getúlio era conhecido, de acordo com a oposição, como sendo o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Em busca de seus ideais, o soberano do Estado Novo vai partir em busca da unidade nacional e vai colocar em prática a chamada Marcha para o Oeste, que visava povoar e desenvolver economicamente as regiões centro-oeste e norte do Brasil. Os povos nativos faziam parte desse plano ambicioso. Entretanto, infelizmente, o plano era integrá-los aos costumes e à cultura do chamado homem branco. E isso acabou gerando inúmeros conflitos. Caminhando para a fase final da ditadura getulista, tem início a Segunda Guerra Mundial. Logo que começou, Getúlio e sua turma ficaram namorando nazistas e fascistas, mas no final, o casamento acabou acontecendo com a turma dos Estados Unidos da América, que eram conhecidos como aliados. A cobra fumou. O Brasil enviou soldados para o campo de batalha e os ajudou a vencerem o conflito. Acabada a guerra, a situação no Brasil fica tensa. Pensavam os brasileiros: fomos à Europa para lutar contra ditaduras e aqui no Brasil somos governados por uma? Queremos a democracia de volta. O Brasil se transformou em uma grande panela de pressão. Vários setores da sociedade pressionavam Getúlio. Seu aparato de censura e repressão já não funcionava efetivamente. E, sentindo que o fim estava próximo, Getúlio começa o processo de abertura política. Dentre várias medidas dessa reabertura política, eleições são marcadas para o ano de 1945. Os partidos políticos que haviam sido proibidos de existir no Brasil voltam à cena política. O general Eurico Gaspar Dutra, integrante do grupo de Getúlio desde a Revolução de 1930, aquela que levou Getúlio ao poder, era um dos candidatos. Do outro lado, o brigadeiro Eduardo Gomes, que também era antigo aliado de Getúlio,
que também tinha participado da Revolução de 1930, mas, com o início do Estado Novo, havia se retirado do clubinho de Vargas, era o outro candidato. Mas o povo, o povo adorava Getúlio e foi para as ruas pedir para que ele continuasse no poder. Gritava o povo: nós queremos Getúlio, nós queremos Getúlio. Esse movimento, que também contou com o apoio dos políticos ligados à esquerda, ficou conhecida como queremismo. Eu não disse errado. A esquerda, que foi duramente perseguida por Getúlio e que foi uma das razões que levou ao início do Estado Novo, apoiava, não só apoiava, liderava o movimento que ficou conhecido como queremismo. Toda essa agitação trouxe desconforto ao processo de reabertura política. O fato é que os grupos que no passado estavam do lado do Getúlio, como por exemplo os militares, agora estão contra ele e exigem que ele seja firme ao afirmar que não vai participar do processo eleitoral. E mais, exigem a renúncia. Diante da pressão, Getúlio não tem outra alternativa e acaba renunciando. Uma vez fora do cargo, declara apoio ao general Eurico Gaspar Dutra, que acaba sendo eleito pelo voto popular para ser o presidente da nação. Será o fim de Getúlio? Não, ele voltará. Nas eleições de 1950, será candidato e vai ser conduzido ao poder pelos braços do povo. Mas esse é assunto para ser tratado em outro mapa mental. Obrigado aos senhores e senhoras pela atenção. Espero que tenham compreendido. Valeu! Fui!